O Ibovespa subiu hoje, no dia de 21 de maio de 2015, subiu 0,38%, deixou um candle comprador e afagou os corações dos comprados. Mas bastante atenção, porque esse sinal aqui pode ser apenas um repique dentro de um possível movimento mais baixista. Não quer dizer que o mercado vai desabar, mas você tem que tomar muita atenção, tomar muito cuidado com essa movimentação aqui, já que eu posso ter uma onda 1, uma onda 2 que vai se formar ainda, para depois iniciar uma onda 3 e a gente vai ter um pivô de baixa mais claro. Então isso é que eu espero aqui para o Ibovespa nos próximos dias. Meu nome é Alexandre Ferreira e agora eu vou fazer uma análise para o dia 22 de maio de 2015. O gráfico aqui é o gráfico diário, tá o D aqui de diário. Cada candle desse equivale a um dia de negociação. Candle aqui, essas barrinhas aqui vermelhas e azuis, né? Como você sabe. E aqui está desde o fundo de março de 2015 da Bolsa. Então eu tenho um fundo aqui, subo, caio, faço um novo fundo em março, 27 de março, um fundo acima do fundo anterior, subo, rompo esse último topo aqui, ou seja, movimentação forte de alta, volto a cair, respeito esse último topo rompido, confirmo um fundo acima do fundo anterior, subo novamente e recuo, respeitando esse último topo, deixo o fundo acima do fundo anterior e vou fazendo zigue-zagues ascendentes. Isso aqui é uma característica de uma tendência de alta. O Ibovespa estava nessa tendência, uma tendência de alta, trabalhando aqui com uma região de linha de tendência de alta como a região de suporte, então tenho todos esses últimos fundos aqui servindo como região de suporte para os preços, até que no dia 12 de maio os preços aqui fizeram esse candle, fechando abaixo dessa LTA. Depois a gente volta a lateralizar e fecha aqui no dia 18 de maio com um candle bastante vendedor, com uma queda de 1,82%, abaixo da linha de tendência de alta de mais de longo prazo, que unia esses dois últimos fundos. Essa linha não foi respeitada, né, aqui como fundo, e depois disso eu tive aqui 2 dias vendedores. Hoje a gente teve aqui um dia, acabou um dia de alta, acabou um dia que entrou a pressão compradora, mas se eu for querer aqui traçar quais serão os próximos pontos para um possível repique dentro dessa tendência, eu gosto de traçar as retrações de FIBA, né? Uma das minhas especialidades, e eu vejo que, deixa eu trazer um pouco mais para baixo aqui, os 56.100 pontos aproximadamente, vou dar um zoom para ficar melhor, essa região aqui pode ser inicialmente uma zona de resistência, uma zona de alvo para o Ibovespa se ocorrer uma subida nos próximos dias. Então, mesmo que o Ibovespa suba, 56 mil pontos, 56.100, deve ser uma região de resistência, já que é a retração de 382 de FIBO. Se isso aqui acontecer, ou seja, subir até os 56.100 e voltar a cair, perdendo esse último fundo em 54.526, eu vou ter um pivô de baixa bastante forte, porque a gente só vai retrair até 382 de FIBO e vai fazer com que o mercado, né, caia com mais intensidade. Então eu vou aproveitar esse repique, já comprei aqui no gráfico de intraday algumas opções, né, para ver o que é que vai dar. Se o mercado repicar, eu tenho aqui um dinheiro para ganhar opções de ponta compradora. Se o mercado voltar a cair, a gente também faz travas de baixa ou qualquer coisa do gênero. Então, o Ibovespa segue aqui como região de resistência pelo FIBO em 56.100, suporte esse último fundo em 54.526, porém, como perdeu esse último fundo, eu já tenho aqui uma configuração de baixa. Mesmo que eu configure aqui um novo fundo, eu vou ter um fundo abaixo do fundo anterior, que é esse daqui, ou até mesmo esse aqui, que é o fundo mais clássico, o fundo que eu utilizo. Então, eu não estou em tendência de alta, né? Eu não estou em tendência de alta. Qualquer subida aqui do Ibovespa só vai servir para mim, para que eu abra novas posições vendidas, principalmente se deixar um candle vermelho aqui nessa região. Então, mesmo que o Ibovespa suba, eu espero um candle vermelho para vender no próximo dia. Dólar futuro, próximo gráfico aqui que eu vou comentar. Dentro daquela lateralização que eu já havia falado, hoje fecha em cima aqui dessa linha de tendência de baixa que eu já venho plotando há alguns dias, fecha próximo à minha linha aqui de resistência, que é essa média aqui. Então, eu vou esperar um novo fechamento amanhã, se ocorrer um fechamento em alta,
para só na próxima segunda-feira começar a abrir posições na ponta compradora em dólar. Então, bastante atenção aqui, já que se isso aqui ocorrer, deve fazer com que o dólar busque aqui os 13,32. Estou de olho nessa movimentação. Principal região de resistência do dólar é CLTB, né? Essas máximas aqui, essas três máximas, se forem rompidas, tem tudo para fazer com que o mercado suba. Principal região de suporte, esse último fundo em 2,985, que se for perdido tem tudo para buscar os 2,912. Então, viés lateral altista para o dólar futuro. Desde um dia F21, o mais líquido aqui. Juros futuros, né, testando a região de suporte. Hoje eu tenho uma queda de 0,40%. Já fico aqui acompanhando mais de perto essa movimentação. Já que se ocorrer essa perda, né, desse patamar, eu procuro já trabalhar com pré-fixados ao invés de pós-fixados. Então aí vai depender de cada um. O que eu vejo é isso, se o dólar, se os juros vierem abaixo dessa linha, eu vou focar principalmente na próxima semana em operações pré-fixadas, apostando numa queda mais intensa dos juros. Amanhã eu devo fazer uma análise de position, onde eu vou falar mais sobre isso, principalmente disso aqui, ó, um possível pivô no gráfico semanal, por isso que eu estou de olho aqui nessa queda dos juros futuros, né, que vai fazer com que esse mercado caia bem nos próximos dias, e eu não quero estar por perto quando isso acontecer. Então eu tenho aqui essa linha, deixa eu traçar, aqui é uma linha de tendência de alta aqui para para os juros futuros no médio prazo. Se essa linha de tendência de alta for perdida na próxima semana, eu fico pré-fixado em juros futuros. Volto para o gráfico diário, vou comentar aqui o IM ainda, né? O IM15, um pouco. Hoje a gente acaba com a alta, né? Assim como o Ibovespa. Vou colocar aqui o gráfico de 60. No gráfico de 60 minutos, o mini índice gera uma compra amanhã, né? Na violação, uma compra para mim, né? Eu apenas compartilho a minha visão do mercado. Na violação dessa máxima em 55.725, o stop fica aqui abaixo dos 55.435, um stop de 300 pontos. Então é o que eu estou observando aqui para o mini índice, né? Estou olhando de perto essa movimentação para ver se a gente consegue ter um repique nos próximos dias, e aí o mini deve subir um pouco mais, deve dar aí pelo menos uns 1.000 pontos, né? Tomara que dê. Ou pelo menos aqui, pelo menos 1.000 pontos de lucro. Então estou de olho aqui para amanhã, um possível dia de alta, né? Um dia de repique. Vamos ver se isso vai acontecer. Se não acontecer, eu mudo a operação tranquilamente. Eu tenho também Petrobras e Vale do Rio Doce. Petrobras eu dormi comprado aqui em opções. Se amanhã abrir com gap de baixa, eu tenho já um plano para isso. Mas a Petrobras está fazendo um pivô de alta aqui no gráfico de 60 minutos. Então eu estou de olho nesse pivô. Fiz uma compra aqui nesse candle, né, já apostando numa alta da Petrobras. Meu stop está abaixo dessas mínimas aqui. E a opção aqui que eu comprei foi a PetriF13, né, uma das mais líquidas. Aqui foi o gráfico, né, apostando se essa opção aqui violar essas máximas amanhã, né, vamos ver se consegue ter uma movimentação mais forte. Muita gente não gosta de trabalhar com gráficos em opções. Eu vou falar aqui de gráfico em opções só para nível de conversa de barzinho mesmo, né? Então, o alvo em 1,50, né? O que dá desde a minha compra aqui 70% de lucro. Vamos ver se eu consigo atingir lá os 1,50 amanhã. No gráfico diário, Petrobras, deixa eu colocar aqui o gráfico, segue dentro de uma tendência de queda, de baixa, né? Embora eu tenha esse, Petri 4, né? Eu acabei colocando aqui a Petri F13. Petrobras, embora tenha esse candle de alta hoje, com 4,34%, o viés ainda é um viés de queda. Eu ainda não fico comprador no gráfico diário, né? Embora eu esteja comprado no gráfico de 60 minutos, no gráfico diário não estou comprado. E o stop dessa operação, para quem fez essa venda aqui,
fica, segundo meu método, acima dos 13,59. Então, 13,59 stop e já mudo de mão aqui no gráfico menor. O viés da Petrobras é de baixa, a gente está com uma possível aqui distribuição, não sei se vai se confirmar, mas se a Petrobras subir alguns dias, segunda, por exemplo, sexta e segunda, e voltar a cair lá para terça-feira, quarta, então eu vou ter também um zigue-zague descendente, vou fazer um pivô de baixa e a Petrobras deve cair com mais força na próxima semana. Obviamente que se eu fizer mais 2 candles de alta aqui, já dá para comprar essa ação na próxima semana e a gente deve romper essa bandeira para cima. Então, o mercado da Petrobras, indeciso, mas dá para ganhar um dinheiro aqui no intraday. Vale 5 do mesmo esquema, né? Vale 5 ficou lateralizando no dia de hoje. A tendência no gráfico diário é uma tendência de queda, porém não perdeu essa mínima em fechamento, 16,45 que eu falei com você. Então, continua aqui com um possível repique. Se a Vale do Rio Doce repicar, e buscar aqui, deve vir buscar aqui mais ou menos os 18 e 19. Então, a partir do preço que eu estou aqui, dá mais ou menos aqui R$ 1,30 de lucro, que dá um lucro bastante interessante. De olho nisso, eu foquei aqui em Vale F17. No gráfico de 60 minutos. Não comprei ainda, mas estou de olho amanhã. Uma possível compra, né, acima aqui dessa região dos 1,20. Obviamente amanhã não vai ser Vale F17, vai ser a mais líquida, né, no dinheiro, que vai poder gerar essa compra aqui de Vale do Rio Doce. Então de olho também em Vale do Rio Doce, pode ser que a gente tenha um repique nos próximos dias. A próxima operação aqui que eu vou comentar são as operações que a gente está acompanhando aqui de perto. A primeira delas é Eletropaulo, hoje fechando mais uma alta de 0,96, até agora Eletropaulo subindo 76%, o que é uma subida bastante interessante aqui em uma única operação que foi feita aqui com você. Então, se você quiser saber, só dá uma olhada lá na análise para o dia 18 de março de 2015, onde eu falei dessa compra aqui de Eletropaulo. Outra ação aqui, Embraer 3, a próxima ação, gerou aquela compra que eu falei com você na análise para o dia 20 de maio. Então essa ação segue dentro aqui da tendência de alta, hoje subindo mais 2,78%. Então a gente segue acompanhando aqui essa ação. Elet3 foi aquela venda que eu compartilhei com você também aqui, né? A venda foi feita aqui no dia 19 de maio. Desde a venda até agora eu tenho um lucro de 6,5% na ponta vendedora de Elet3, fez um pivô de baixa. Esse pivô é aquilo que eu venho falando, né? Uma queda, depois sobe um pouco, depois volta a cair. Uma possível onda 3, não gera nenhum tipo de saída ainda. Banco do Brasil foi uma operação que eu fiz, estou vendido aqui em Banco do Brasil. Hoje caiu mais 1,60%. Embora a corretora, né, sempre querer me atrapalhar nas vendas, mas eu continuo vendido em Banco do Brasil. A venda foi feita aqui, né, no dia 19 de maio, quando perdeu essa mínima em 25,76. Desde a venda até agora, lucro de 4,30%, não gera nenhum tipo de saída, nem pelo alvo 10, nem pelo alvo móvel. Bradesco foi uma operação que eu falei ontem que poderia gerar uma venda hoje, na perda dessa mínima em 13, em 30 e 13. Né? A venda foi realizada por causa do cálculo lá de stop, então a venda foi realizada. A ação caiu 1,72, obviamente que pode repicar. O stop da venda fica aqui acima de 30,83. Então, embora o mercado repique, o viés é de baixa. Mesmo que eu seja estopado, eu abro uma nova posição vendida se isso voltar a acontecer. Itube 4, o setor bancário também, né? Também na queda. A venda foi aqui no dia 20 de maio, então quem está vendido até agora com um pequeno lucro de 1,38%. O viés de Itaú Unibanco é um viés de queda também. Eu perdi uma linha de sustentação, uma LTA, que foi essa aqui. A gente estava trabalhando dentro desse canal de alta, né? Se você vem me acompanhando aqui, um canal de alta. Esse canal de alta foi perdido, a linha inferior aqui, a linha de tendência de alta foi perdida. Hoje a ação caiu 1,21%, tendência de queda. Obviamente que eu posso ter algum repique nos próximos dias, mas é apenas um repique dentro de uma tendência de alta. A Gafisa 3 é outra operação aqui que eu estou de olho, embora tenha feito a venda também, né? A venda foi feita aqui, né? Ontem o stop está acima dos 12,68, hoje a ação subiu 2,34%.
Se estopar, fazer o que? Faz parte da operação, estopado normal. Para comprar, para quem acredita que o mercado vai comprar, eu compartilho algumas operações aqui, algumas ações, né? Aí vai de cada um, não é para comprar, é apenas para você saber que eu estou de olho nessas ações para comprar. A primeira delas, Hipermarcas. Hipermarcas gerou uma compra aqui no dia 6 de maio, gerou uma saída aqui com 4,2% de lucro no dia 19 de maio e agora pode gerar outra compra amanhã na violação dos 21,96. O stop muito conservador abaixo de 21,67, o stop de 1,5%. Para aqueles mais conservadores ainda, o stop agressivo é aqui, o mais conservador aqui abaixo desse último fundo em 21,20. Se a Hipermarcas romper essa máxima, vai estar confirmando um fundo e tem tudo para subir com mais intensidade, vai romper também esse topo e esse topo aqui, uma forte região de resistência. Então, de olho para comprar Hipermarcas. Também estou de olho nessa ação aqui, ó, TIMP3. TIMP3 em cima de uma região de resistência, compra aqui é muito arriscada, então para quem considera comprar essa ação aqui, o risco é alto, então o meu stop é curto em 3,3%, uma ação para comprar aqui na violação dos 9,59. E a compra é uma compra, né, apostando que a ação já caiu muito e vai voltar a subir. É uma compra para quem aposta que essa ação vai subir e vai armar aqui um pivô de alta. Compra muito arriscada, mas eu deixei aqui para a gente ficar de olho nessa ação. Essa ação tem essa linha de tendência aqui, que foi rompida, né? Uma linha de tendência de baixa, que é essa daqui, ó. Foi rompida aqui ontem, no dia 20 de maio, e hoje a ação confirma esse rompimento da LTB. Obviamente que pode escorregar aqui em cima da LTB, se voltar a subir, gera uma compra. Então a compra é de rompimento de LTB. Tem outra ação que não gerou compra hoje, foi a Light 3, não gerou compra, estou de olho para uma possível compra também amanhã. Então dentro desse esquema aqui eu tenho uma Light na compra acima de 18,86, um stop aqui abaixo dos 18,01, stop de 5% mais ou menos, né? Compra bastante arriscada, o histograma já está vendedor, então essa aqui é arriscada. Mais conservadora aqui é do Hipermarcas, da Hipermarcas. Tem as duas operações lá que eu estou comprado, né, em opções. Para vender, né, vou observar aqui algumas ações. A primeira delas é Siderúrgica Nacional. A Siderúrgica Nacional não está forte, né? Então, amanhã, né, quem fez essa venda e foi estopado hoje, ainda dá para, né, eu estou de olho aqui numa possível venda também em Siderúrgica Nacional, na perda dessa mínima de 7,23, um stop acima de 7,53, um stop de 4%, aqui o stop já ficou mais tranquilo do que esse aqui, ó. Essa venda não foi feita no meu método por causa do stop, mas essa daqui, se perder a mínima em 7,23, será feita. Então estou de olho aqui em Siderúrgica Nacional para uma possível realização. Então, Siderúrgica Nacional, uma possível venda amanhã. Obviamente que se o mercado subir, né, eu vou esperar para vender essa ação depois. Mas vai deixar lá a minha ordem de stop no intraday para uma possível venda e depois o carregamento dessa operação. Ecor 3 foi uma ação que eu falei ontem que poderia gerar venda se perdesse essa mínima, não gerou a venda, né? Então a gente segue observando, se perder essa região de mínimas aqui, das 3 mínimas, pode gerar uma venda. Acho que dificilmente ocorre amanhã. A última operação, Ciri 3. Ciri 3, né, tá com viés comprador, né, por causa das divergências no histograma e por causa desse candle aqui de alta. Porém, se perder essa mínima em 10,76, eu gero uma venda nessa ação. Então, estou de olho aqui em Ciri 3, né, para uma possível venda. A última venda teve um lucro de 8,75%. Vamos ver se dá para fazer essa venda aqui. Acho também muito difícil. Então, a ação que mais me chama a atenção é Hipermarcas. Eu estou de olho nessa ação, né, para uma possível compra. E vamos ver se o mercado sobe, se a Petrobras sobe, se eu consigo ganhar um dinheiro aí nas opções. Foi um prazer e até o próximo vídeo.